Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o Todos na Web, um podcast do seu WebBR que aponta caminhos para uma web verdadeiramente inclusiva. Aqui vamos explicar de forma simples como aplicar os requisitos previstos na Norma de Acessibilidade em Conteúdos e Aplicações Web, a ABNT 17225, para eliminar barreiras na web. Olá pessoal, eu sou Reinaldo Ferraz, especialista em acessibilidade digital do seu WebBR. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro liso, olhos verdes, tenho a barba cerrada que já está ficando branquinha e estou usando uma camiseta preta com o logo do seu web. E hoje eu estou aqui com a Cláudia e com o Sidney, que são dois especialistas em acessibilidade digital que participaram ativamente da construção da norma da ABNT. Sejam muito bem-vindos para participar desse episódio. Eu gostaria que vocês também se apresentassem antes da gente começar. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu sou a Cláudia Martim Nascimento, eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, longos, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos escuros. Eu uso óculos, estou vestindo aqui uma camiseta azul, um casaquinho preto por cima. E eu me formei em design e trabalho com acessibilidade há mais ou menos uns 13 anos. Hoje eu trabalho na Acesso para Todos, que é a minha empresa que tem o foco como foco acessibilidade digital. Olá pessoas, eu sou o Sidney Tobias, sou um homem pardo de cabelos e olhos castanhos, nariz núbio, estou vestindo hoje uma camisa cinza, sou analista de sistemas da Prodan, sou consultor de acessibilidade digital e comunicacional da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e estou feliz de estar aqui com vocês. Legal. E hoje a gente vai falar sobre codificação e marcação semântica, né? Mais especificamente, como que a gente pode fazer para garantir que o código que a gente desenvolve, ele não vai ter barreiras de acesso para pessoas com deficiência. Então, a ideia aqui é pegar as dicas aqui que a Cláudia e o Sidney têm para falar sobre esse tema. Bom, só fazer um contexto introdutório, quando um site ele não está bem codificado, ele pode ter uma série de barreiras para as pessoas com deficiência. Imagina uma situação de você estar navegando e encontrar caracteres estranhos, ou até um conteúdo em áudio em outro idioma, né? Coisas que podem atrapalhar a navegação e a compreensão das pessoas com deficiência. Então, a ideia aqui é a gente abordar os tópicos que a norma aponta sobre marcação e codificação semântica que ajudam a eliminar barreiras de acesso para as pessoas com deficiência. Eu já queria começar perguntando aqui para vocês, né, por que que a codificação e marcação semântica, ela é tão importante para a acessibilidade? Bom, quando a gente constrói os comportamentos e as funcionalidades das nossas páginas com um código de qualidade, com a marcação semântica correta, com o uso certo, né, isso traz uma compatibilidade muito maior com agentes de usuários diversos, sejam eles navegadores, ou tecnologias assistivas que pessoas com deficiência usam para navegar. Então, um código de qualidade é fundamental para que todo mundo consiga compreender as nossas informações e acessar, né, com autonomia, com segurança, com conforto e de uma forma previsível também. Então a norma ABNT NBR 17225 traz algumas recomendações e requisitos para que esse código, nos ajude a criar um código de boa qualidade, seja, a criação de títulos descritivos para as páginas, a marcação, e declaração do idioma, né, da página e dos conteúdos, a gente permitir, a ampliação da tela através, por exemplo, do zoom do navegador. A gente tem diversas, boas práticas e recomendações que nos ajudam a tornar esse código mais robusto e de qualidade para que ele seja compatível com diversas, tecnologias. E quando a gente está na web, como um ambiente, navegando por diversas páginas, a gente acaba criando um padrão ali de navegação, né, então é previsível, você espera aquilo, né. Quando um site ele não foi levado em consideração esses requisitos todos, então foge do padrão, né, e daí fica confuso mesmo, né, fica, desconfortável navegar nessa página. Bom, então já começando a falar sobre as barreiras relacionadas a esse tópico, eu queria começar falando sobre títulos de páginas e frames, né. O título para
Para quem não tem que olhar o código, né, para poder identificar, o título é aquilo que aparece normalmente na aba do navegador, né, o título da página. E agora imagina a barreira de você, ter diversas abas abertas e você não saber qual das abas você estava, por exemplo, pagando uma conta ou procurando alguma informação importante. Ou então outras situações, né, de você tá procurando talvez uma página de um evento e você tem várias páginas, várias abas abertas e você não sabe qual delas você está procurando. É a mesma coisa para frames, né. Frames são os conteúdos que a gente incorpora na nossa página web, né. Por exemplo, um vídeo do YouTube ou então um componente de um outro site, a gente pode utilizar frames para isso. Só que eles precisam ter um título também para serem identificados pelas pessoas com deficiência. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o impacto dessa questão relacionada com os títulos, né, e títulos tanto de página como de frame, e o que que a gente pode fazer para eles ficarem um pouco mais acessíveis. Os títulos descritivos para as páginas são fundamentais para a localização dos usuários, porque eles ajudam a todas as pessoas a identificar que tipo de conteúdo tem cada página, né? Então, isso que você falou, né? A gente está trabalhando com várias abas abertas, e aí eu quero saber onde que está aquela lá onde eu tinha que terminar o meu cadastro. E se a gente não tem um título descritivo, fica mais difícil de encontrar. Mas para as pessoas com deficiência, isso ainda é mais crítico. O leitor de telas, por exemplo, a primeira coisa que ele lê quando entra numa página é o título da página. E se esse título ele é vago, se ele não é descritivo o suficiente, a pessoa vai ter que entrar na página para saber que conteúdo tem ali, né, para conseguir se localizar. Então os títulos eles têm que ser curtos, têm que ser descritivos, têm que ser únicos, identificar o assunto da página e também o assunto do site ao qual ele pertence, né, esse é o ideal. E para títulos, de iframes e frames, também é bom a gente colocar títulos descritivos, porque, ajuda os usuários a identificar que tipo de conteúdo tem ali. Se eu não tiver esse título, uma pessoa vai chegar ali, por exemplo, que não enxerga a tela, ela vai chegar naquele conteúdo, sabe que existe um vídeo ali, mas não sabe do que se trata, então ela vai ter que dar o play, assistir um pedacinho, para saber se aquele vídeo interessa para ela ou não. Sendo que com o título ela consegue identificar isso e já decidir se ela quer assistir ou não aquele vídeo. Sidney, você quer comentar? Então, quando eu entro numa página, a primeira coisa que é lida é o título, né, ou vai falar que não tem título. E quando não tem título, daí eu tenho que ficar, né, andando pela página, para, por meio do contexto ali, do conteúdo que aquela página traz, identificar qual é aquela página. E quando eu estou navegando entre as abas abertas também, né, então, ele vai me falando para onde eu fui. Mas se não tem o título, dificulta. Por isso é importantíssimo, né, que haja o título e também nos conteúdos que a gente, colocou na página, então abriu, colocou lá um vídeo e ter o título para esse vídeo, né, facilita. Deixa a navegação organizada, isso é super importante. E tecnicamente ele está no topo do código HTML, né, o elemento title, né, é um elemento que fica no topo do código HTML. Talvez, acho que o desafio maior é fazer um texto descritivo que, descreva o que o usuário vai encontrar naquela página, né, em vez de simplesmente replicar o mesmo título em todas as páginas, né, o que é muito comum ainda acontecer, né. Sim, o ideal é que a gente identifique primeiro o assunto da página e depois a gente identifique a estrutura, né, de onde aquele conteúdo está dentro de um contexto maior. Então eu estou na página atual, por exemplo, de Trabalhe Conosco, e aí eu estou dentro do site da empresa tal, então eu tenho que colocar essas informações no título para que o usuário consiga identificar exatamente qual a localização dele. Legal. Agora passando para a próxima barreira, muita gente não percebe, mas, declarar o idioma é uma coisa muito simples, né, um atributo muito simples, mas ele tem um impacto muito grande para a acessibilidade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão. A declaração de idioma realmente é muito importante, porque, ela é um recurso usado pelas outras tecnologias, como as tecnologias assistivas, para, por exemplo, fazer uma pronúncia correta ou um player, de vídeo fazer a apresentação das legendas também com os caracteres corretos. O próprio navegador pode trabalhar melhor aquele texto e apresentar com, né, com o código correto. Então é muito importante a gente declarar o idioma da página
página. A gente faz isso através do atributo lang no HTML. E também é muito importante a gente declarar conteúdos dentro das páginas que estão em outro idioma diferente do idioma da página. Então, se eu tenho um conteúdo em português da minha página toda, mas eu tenho um trecho em inglês, eu também declaro esse trecho em inglês com o lang do HTML. Quando a gente faz isso, um leitor de telas, ele consegue fazer a pronúncia correta da página, e aí ele chegou nesse trecho em inglês, ele muda a pronúncia para pronúncia em inglês e consegue, assim, trazer, né, um texto muito mais, fácil de ser compreendido para os usuários. Mas eu gostaria de ouvir a experiência do Sidney. Então, é muito comum a gente encontrar páginas que não está definido corretamente, né? Então, muitas vezes está lá como em inglês, mas a página é em português. Tá? O meu leitor de tela, que está para o português, né? Então ele vai tentar ler esse inglês como se fosse português. Então eu imagino que fica, né? Então ele fica lendo ali como se fosse com sotaque, né? Aquelas palavras em português, porque ele está entendendo que é inglês. Então é bem desconfortável. No smartphone é pior ainda, porque a pronúncia fica bem ruim, né? Bem desconfortável de acionar. Então é importante não só a gente definir, né, a página, mas como a Cláudia falou, se eu tenho ali um texto, né, uma citação que está em outro idioma, definir qual é esse idioma para que o leitor de tela identifique e faça a pronúncia correta. É isso que vocês pontuaram, é muito importante, porque o atributo lang, ele é um atributo global, então ele serve para todos os elementos do HTML. Então a gente pode utilizar o atributo lang em qualquer elemento, então qualquer bloco de texto a gente pode fazer o uso desse atributo para a gente poder declarar. E eu acho isso legal, Sidney, porque na minha experiência navegando com leitor de tela, quando eu faço essa configuração, eu uso o NVDA para poder fazer testes de acessibilidade, e quando eu percebo essa mudança de idiomas, ele muda até a voz do sintetizador. Não é simplesmente o sintetizador falar em inglês, mas ele parece que troca para outro perfil de voz até. Isso para mim ajuda porque facilita a percepção que já mudou, então acho que eu fico mais atento ao tipo de conteúdo que vai ser apresentado. Exato, é exatamente assim que acontece. Então ele vai mudando, né, e você fica, de fato, mais atento nessa questão, né, nessa mudança de conteúdo. E quando não tá legal, por exemplo, quem utiliza o NVDA e baixou sem fazer nenhum ajuste, né, então ele tem uma vozinha robótica, né, e ele lê, em português, com sotaque, achando que é inglês e com vozinha robótica é bem chato. É. Bom, passando para uma próxima barreira que está relacionada a zoom e ampliação. É muito comum a gente. Bom, eu principalmente já estou num ponto que eu preciso dar o zoom para poder enxergar determinados textos, já estou aumentando o tamanho de fontes para poder enxergar melhor, mas é bem frustrante quando a gente aumenta o tamanho das fontes e a página quebra, né? Então o texto ele some na página, ou então ele fica sobreposto por algum bloco de conteúdo, e até outras questões relacionadas a isso, né? O responsivo às vezes não funciona de forma adequada. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse tópico. Eu também já uso o zoom do navegador para enxergar as coisas na tela, e realmente é uma questão problemática, principalmente para as pessoas com deficiência, porque tem pessoas com baixa visão que elas precisam ter a tela ampliada para conseguir enxergar as coisas. E a gente tem que permitir, né, através de um código bem escrito, de boa qualidade, responsivo, a gente tem que permitir que ela possa usar o zoom do navegador sem fazer essas quebras de conteúdo. O conteúdo não pode estar oculto por nenhum outro na tela, às vezes acontece sobreposição, um aparece por cima do outro, ou então ele desaparece dentro de um container de texto que está com uma posição fixa, né? Então a gente tem algumas regrinhas para seguir aí nesse caso. Se uma pessoa ampliar a tela em até 200%, a gente tem que permitir que todo o conteúdo, as funcionalidades, os botões, fiquem tudo funcionando, né, não nenhuma informação seja perdida.
E se ela ampliar em até 400%, daí a gente não pode ter barra de rolagem em 2 dimensões, na horizontal e na vertical, porque tem pessoas que elas precisam realmente ver a tela muito ampliada e elas têm dificuldade de ler a tela com a tela ampliada e ainda fazer o scroll nas 2 dimensões. Imagina, que ela tá lendo a linha e tem que descer o scroll vertical, aí ela tem que voltar o horizontal para ler, depois voltar, então assim, se torna uma navegação muito cansativa, né. Então a gente tem que permitir que ela consiga fazer isso. E a gente faz isso usando medidas relativas, ao invés de medidas absolutas, para tamanhos de texto, de fontes, né, isso a gente faz no estilo CSS. E também para tamanhos de containers de texto. E a maior reclamação das pessoas com baixa visão é exatamente a perda de conteúdo, né. Então, às vezes, ficou quebrado o conteúdo, né, então parte do conteúdo ali textual sumiu, né, o finalzinho, ou então botões que desaparecem, e daí realmente dificulta para a pessoa com baixa visão. Imagine que, assim, a pessoa enxerga 100%, com o passar da idade ela tem uma perda funcional, então precisa de uma ampliação, mas a pessoa que tem baixa visão, às vezes ela tem 20% de visão. Então ela precisa ampliar bastante para poder ter acesso a esse conteúdo. E quando tem, barra de rolagem horizontal, vertical, perda de conteúdo, tudo isso dificulta bastante para essas pessoas navegarem. É, o que me irrita com essa questão de zoom é quando você bloqueia o zoom, inclusive no celular, né? Na tela do navegador e você não consegue fazer um movimento de pinça para aumentar o tamanho das fontes. Você não consegue, nem só das fontes, né? Você não consegue dar o zoom, né? E esse é o tipo de coisa que costuma acontecer também, né? Eu particularmente estou passando por uma situação de testes, de um conjunto de cursos, e eles abrem em janelinhas menores, e essas janelas estão com bloqueio de ampliação. Então você não consegue ampliar a tela, tem algumas partes que o texto é bem pequenininho, e você não consegue enxergar e não consegue ampliar a tela porque o zoom está bloqueado, então fica, assim, impraticável para uma pessoa que não consegue enxergar bem. Se o contraste ainda não estiver bom, né, pior ainda. Nossa. Bom, a outra barreira é sobre ordem do conteúdo que aparece no código, né? Então, a gente costuma sempre sugerir, né, que a ideia é que você desenvolva o código pensando numa leitura linear, né? Normalmente de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Mas em alguns casos acontece da gente estar navegando e de repente, principalmente navegando por leitor de tela, e de repente você tá num bloco e aparece e você vai para um outro bloco que não tinha nada a ver com o que você estava lendo anteriormente, né. Isso é muito comum acontecer, né, e isso também é uma barreira séria relacionada à codificação, né. Sim, isso acontece muito, porque, hoje a gente tem recursos muito fáceis de fazer isso com os estilos CSS, de posicionar coisas na tela. Então a gente consegue pegar uma coisa que no código está à esquerda e jogar ela para a direita. Visualmente ela está à direita, mas no código ela continua à esquerda. Qual é o problema? O problema é quando essa ordem ela tem um sentido. Se a gente está enxergando ali, aquilo faz um sentido numa ordem específica e a gente inverter aquela ordem, a gente perde aquele sentido, a pessoa que não enxerga a tela e navega com leitor de telas perde esse sentido também, porque ela vai ler na ordem que está no código. Então, o ideal é que a ordem que o conteúdo aparece no código, ela seja equivalente à ordem lógica do conteúdo conforme ela aparece na tela. Você quer comentar isso, Sidney? Eu já tive a oportunidade de estar navegando com alguém para escolher fazer uma compra, e eu tô com o leitor de tela, a pessoa está visualizando. Só que o que a pessoa está visualizando não é exatamente o que eu tô, percebendo pelo leitor de tela, né, tá em locais diferentes. Aí fica confuso, a pessoa às vezes fala: "Ó, mas tá aqui do lado de cá", mas não tá daquele lado que a pessoa está visualizando, né, então isso é ruim. E aí falando sobre uma próxima barreira que está relacionada ao nome acessível diferente do texto visível, né. Eh, eu queria saber por que que é tão importante a gente garantir que o nome acessível, por exemplo, de um botão, ele seja exatamente igual ao texto que está visível ali para o usuário. Vocês podem comentar um pouco sobre isso? Quando a gente coloca um texto visível num botão, né, e um nome acessível, o nome acessível é aquele que a tecnologia assistiva lê. Se eles são diferentes, o que eu vejo na tela e o que a tecnologia assistiva lê, isso pode ser um problema, principalmente para as pessoas que podem enxergar a tela, que têm baixa visão, mas usam o leitor de telas para navegar, porque ela vai navegando
com o leitor de telas e ela ouve o que o leitor fala, para ter certeza de que ela está no ponto certo, por exemplo, para fazer um clique. Então, se ela ouve uma coisa e o leitor de telas anuncia outra, ela não tem certeza que ela está naquele lugar, então fica mais difícil dela tomar a decisão e ter certeza que ela está no lugar certo, né. Então, assim, a recomendação, né, é que se você tem, um nome visível igual ao nome acessível, esse é o ideal. Se você não tiver, o nome que a gente vê na tela, ele tem que estar contido nesse nome acessível, de preferência no início. Então, se eu tenho, por exemplo, um botão de prosseguir, né, numa loja virtual, o leitor de telas poderia anunciar, né, para o usuário com o rótulo, "prosseguir para a compra". E então uma pessoa com baixa visão, ela tá vendo o botão prosseguir, ela escuta prosseguir para a compra, então ela vincula as 2 coisas, ela tem certeza que ela está no lugar certo para fazer o clique. É super importante a gente ter o nome acessível bem definido, né, mesmo porque com o nome acessível, eu tenho uma orientação daquilo que eu estou fazendo e se eu tiver que, por exemplo, preencher um formulário, preencher ele de forma correta, né. Legal. E aí a próxima barreira está relacionada com mensagem de status, né? Mensagens que às vezes a gente aparece quando preenche um formulário ou quando a gente executa alguma ação na web e essas mensagens elas têm que ser acessíveis, né? O usuário ele tem que saber que essas mensagens apareceram para ele. E ainda é comum a gente aparecerem, por exemplo, modais ou pop-ups que não são anunciadas para o leitor de tela, né? Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? Sim, as mensagens de status normalmente são mensagens de retorno de alguma ação que o usuário fez. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, aí eu cliquei lá buscar e ele dá um resultado. Foram encontrados X resultados para sua busca, ou nenhum resultado foi encontrado. Essa mensagem de status, ela tem que ser anunciada para a pessoa que não pode ver a tela, sem ela ter que focar no elemento que tem essa mensagem, seja uma modal, seja uma mensagem no próprio conteúdo da página. Né, a gente tem que criar recursos na tecnologia, de forma semântica, no código, para que o leitor de telas anuncie essa mensagem para o usuário, sem ele ter que sair procurando onde que está essa mensagem ou para saber o que aconteceu na tela. Isso serve para mensagens de erro, mensagens de alerta, para diversos tipos de retorno. Você quer comentar isso, Sidney? Sim, eu tenho que automaticamente, quando aparecer essa mensagem, o leitor de tela captar e fazer a leitura. Porque senão eu tenho que sair do ponto que eu estou na página e procurar essa mensagem em algum lugar. O que normalmente acontece é que eu dei um clique, dei uma mensagem. E daí não foi anunciado. E aí, avançou, não avançou? Executou aquela ação, né? Então fica sempre essa dúvida, isso é ruim. Aí o ideal é que você receba essa mensagem de status e ainda o foco do teclado vá para o conteúdo que foi alterado, certo? Exato, o foco tem que ir para o conteúdo alterado, para poder depois dar o prosseguimento, né, fazer o que está sendo pedido pela mensagem, fazer a correção, se for o caso, né. Bom, eu queria passar para a próxima barreira, que é a gente falar sobre o propósito dos controles, né? Porque nem sempre um texto ou um ícone de um controle ele é suficiente para a gente poder compreender o que ele faz, né? Às vezes um ícone sem descrição ou a descrição ela não é muito clara, ou o texto até muito complexo pode ser difícil, né, para as pessoas com deficiência identificarem o que esses controles fazem, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Sim, tem algumas pessoas que elas têm mais dificuldade de compreender textos complexos ou de compreender imagens, de entender que ícones que o autor, usou numa determinada aplicação, de compreender mesmo informações na página, até números também. Então, quando a gente identifica o que um ícone, ou uma região da página, ou um controle representam, né, a gente ajuda a tecnologia a trazer formas mais fáceis do usuário compreender aquela informação. Por exemplo, se eu coloquei um ícone de casa lá, mas eu escolhi um ícone que a pessoa não consegue identificar aquilo como um ícone de ir para a página inicial, e a gente identifica, né, através de um rótulo área, por exemplo, e que aquele ícone significa ir para a página inicial, a tecnologia pode transformar aquele ícone num outro ícone mais familiar para o usuário. Se não existe um ícone, só existe um texto no controle, mas ele tem esse rótulo, a tecnologia também consegue trazer um ícone que é familiar para ele. A mesma coisa com números, se eu tenho um número
muito complexo ou a pessoa tem dificuldades mesmo com o número. Por exemplo, se a pessoa tem dificuldades com o número e ela está vendo uma página que mostra a temperatura local, e ela tem dificuldade de entender, está em graus Celsius e tal. A própria tecnologia poderia trocar aquela temperatura ou adicionar simplesmente uma imagenzinha de um homem com muito frio, se tiver uma temperatura baixa. Então, quando a gente, indica o que cada ícone ou controle ou região representa, né, aí é mais do que até a finalidade, é o que ele representa ali naquele contexto, a tecnologia consegue trocar isso por outras modalidades e tornar esse processo mais acessível. É uma comunicação alternativa, né, Cláudia, nesse sentido, né? Sim. Bom, agora falar sobre nome acessível em componentes sem rótulos visíveis, né? A gente estava falando anteriormente de nome acessível com o rótulo visível, mas nem todos os componentes eles têm esses rótulos visíveis, né? E mesmo assim a gente precisa garantir que eles tenham um nome acessível, né? O que isso significa? O que a gente precisa fazer para que isso seja acessível? O ideal é sempre ter o rótulo visível, esse é o ideal. Quando a gente não tem um rótulo visível, daí a gente tem que incluir um nome acessível. Por exemplo, se eu tenho um botão de fechar, escrito fechar, esse é o ideal. Mas se eu tenho um botão que é um X, esse X não é nenhuma imagem, ele está configurado com CSS, eu tenho que colocar um nome acessível nele, para que a pessoa saiba que ele é um botão de fechar. A gente poderia colocar um area label ali dizendo fechar janela de usuário, fechar alguma coisa, né. Então, esse nome acessível é muito importante para que todo mundo consiga compreender a função daquele botão. Por exemplo, se eu estou no formulário e o nome não tem nome acessível, aí eu vou com a seta direcional atrás de rótulos para identificar aquele campo que eu preciso preencher. Agora, se tem nome acessível, ok, eu não preciso ir atrás. Então, se não tem um rótulo, mas tem um nome acessível, para os usuários de leitor de tela, isso é fundamental, porque quando ele está navegando ali para preencher um formulário, tem o nome acessível de cada campo, então ele não tem dúvida do que ele precisa preencher. Bom, e agora falando sobre semântica em componentes customizados, né? Então, esses componentes customizados são aqueles carrosséis, né? Tooltips, modais, coisas que aparecem na tela que tem uma certa interação. Normalmente, esses componentes a gente traz também de bibliotecas ou de outros componentes. Ah, em alguns casos, eles têm algum comportamento que o usuário não sabe o que significa, né? Então, ele não sabe se vai abrir um modal, ele não sabe se ele tem que ir com as setas para o lado para poder acessar determinados conteúdos. Tudo isso tem que seguir algumas boas práticas para acessibilidade, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso também. Bom, como a gente já falou várias vezes, né, nesse podcast, o uso de elementos nativos sempre é o desejado. Mas a gente sabe que tem comportamentos, de algumas funcionalidades que surgiram com a evolução da web, com a criação de, né, coisas mais modernas, e que não tem uma semântica nativa específica para construir esses comportamentos, como é o caso, né, do que você falou, um carrossel, uma janela, modal, uma sequência de guias que abrem e expandem conteúdos. Então, nesses casos, daí a gente tem que colocar, né, especificar a semântica desses componentes, o estado desses componentes, através da especificação área. Então, um carrossel, ele tem que estar bem definido, tudo que está acontecendo ali tem que estar definido, e é possível de ser acessado pelo teclado também. Os rótulos têm que ter uma descrição clara, né, ir para o slide anterior, ir para o próximo slide, tem que avisar o usuário, por exemplo, que slide que ele está dentro de um conjunto de slides, tem que ter um botão para pausar e avisar o usuário se está pausado ou não, né, ou se está, animado. Então existem diversas coisas que a gente tem que colocar para identificar os estados do que está acontecendo, dos comportamentos e a semântica desses componentes, né, para o usuário conseguir compreender e navegar por esses componentes da forma adequada. Lembrar também de verificar se os botões estão em português, né, não em inglês, né, às vezes tem, por exemplo, os carrosséis ou mesmo players, né, que tá os botões em inglês, então a gente tem que lembrar disso. Mas quando levado em consideração isso tudo que a Cláudia falou, né, de ter os rótulos bem identificados, a gente não se perde, né, na navegação de um carrossel, por exemplo.
Bom, falamos aqui de vários tópicos, né? E aí a gente já chega no final aqui do nosso podcast. A gente abordou uma série de questões técnicas e acho que de uma forma muito leve, muito simples, né? Dá para perceber que boa parte dessas coisas que a gente comentou são razoavelmente simples, né? Para a gente implementar no código HTML, né? Então, imagina, a gente escrever um título adequado de uma página, declarar um idioma, fazer a marcação adequada de componentes, né? Então, tudo isso são questões tecnicamente muito simples, né? Mas que têm um impacto muito grande para a acessibilidade. E aí, para encerrar aqui, eu queria uma palavrinha de vocês aqui para a gente fechar o nosso episódio de hoje de codificação e marcação semântica. Bom, eu, defendo que um código de qualidade é a base para a criação de uma página inclusiva e acessível, né. Então, a gente tem que cuidar realmente do nosso código, porque as barreiras de acessibilidade, elas vêm de um código mal escrito, de falta de cuidado com rótulos, com especificações, de falta de uso de elementos nativos, de trocar a semântica das coisas, né, colocar uma semântica de botão no lugar de link. Então a qualidade do código ela é fundamental para a criação de uma boa qualidade de acessibilidade. Na verdade, todo desenvolvedor, quando ele se torna uma prática, dele, se preocupar com acessibilidade, não vai fazer com que ele perca tempo, né, fazendo isso, né. Então, ele está ali no seu dia a dia já criando algo com qualidade, algo acessível, que não vai causar barreiras para ninguém, né. Então, é só colocar em prática de fato, né. Então a norma da BNT veio para ajudar, né, então é só colocar em prática e no final, o produto final vai ser ótimo. Bom, pessoal, então chegamos ao fim do nosso episódio do podcast do Todos na Web. Então, espero vocês no próximo episódio. Até a próxima. Este é o podcast do seu WebBR, o centro de estudos sobre tecnologias web do NIC-BR, que trabalha por uma web aberta, universal e acessível a todos. A produção deste podcast não seria possível sem o apoio da Embaixada do Reino Unido, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com a parceria do W3C Chapter São Paulo, Movimento Web para Todos e Acesso para Todos. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se na sua plataforma de áudio e vídeo preferida e lembre-se de ativar as notificações. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Somos @NICBR no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. No X, você nos encontra como @comunicbr e no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Seu WebBR, por uma web de todos e para todos.